Coreia do Sul. Olha só, não sei se todos sabem, mas essas marcas são sul-coreanas, nativas. Na Kia, a LG, a Samsung e a Hyundai. A Kia e a Hyundai, não sei se todos sabem também, mas são o mesmo grupo de empresas, né? É algo como Volkswagen e Audi. Eles fazem parte do mesmo grupo, mas suas divisões produzem carros destinados a públicos diferentes, mas utilizam quase sempre a mesma plataforma. E LG e Samsung são empresas destinadas a eletrônicos, mas não são isso, são grandes conglomerados produzem diversas outras coisas. A Samsung produz carro na Coreia do Sul, para vocês terem uma ideia. São Renault, o carro da Renault que eles produzem lá, mas produzem de tudo, né? Algo interessante que a gente consegue absorver sobre a entrada dos coreanos aqui no Brasil, e fica claro para a maioria de nós, desculpe se tem alguém aqui muito novinho que ainda não viu como foi a entrada dos coreanos aqui no Brasil, mas esse carro chamado Veloster, né? E ele provocou um grande boom aqui no mercado, vamos chamar assim, de carros médios uh, exóticos. Então, até a chegada, exatamente, chaebols, né? São os conglomerados. Então, obrigado, Graça. Muito legal você estar participando, viu? Então, na Coreia do Sul, o que, que houve aqui com a chegada deles foi o seguinte: eles investiram em design, né? Se investiram em nicho, então, mercado super nicho, e o que aconteceu é que eles visualizaram o mercado intocado e que ele precisava de mudança. Aqui, é claro que investir no carro, investir na modernização de plataforma, investir num novo conceito, investir em tecnologias automotivas custa muito dinheiro. E quanto mais exótico o seu carro é, menor o nicho, porque ou você gosta ou você odeia, né? Como, assim, das minhas. E, e o que ficou aqui com a lição da entrada com o Veloster, né? Teve Versa, teve outros carros também, aquele carro sedã grande, que o mercado precisava de uma chacoalhada. E depois que entrou o Veloster, vendeu muito. As outras empresas perceberam que precisavam evoluir seus produtos para o mercado nacional ou iriam perder mercado. Então, basicamente, a Hyundai, que na época ainda nem estava no Brasil, hoje em dia nós temos a própria Hyundai no Brasil, não só uma representação de vendas, né, que era o caso, e continua, né, a representação de vendas aqui no Brasil também continua, mas hoje em dia existe até a fábrica, Hyundai Brasil. E a Hyundai Brasil percebeu, a partir desse movimento gigantesco de compra, o Brasil representava uma parcela muito grande de pedidos da empresa, de repente. E olha só, o Heitor, ó, a Hyundai é a maior produtora de motores navais do mundo. Essa eu nem sabia. Incrível, incrível. Então, a indústria percebeu que a Hyundai Coreia percebeu, peraí, olha esse Brasil, olha o volume de pedido, eu vou para lá. E eles chegaram e já roubaram aí o lugar da Ford, né? Já ocupam um lugar de mercado de respeito. O HB20 foi um sucesso de venda, continua sendo, e eles continuam inovando. Vai vir agora um SUV médio, né? Que é um carro mais para família, mas na mesma plataforma, tal. Vai ser legal. Então, é importante essa marca que o design trouxe o quê? Trouxe inovação no sentido de carroceria, né? Inovação no sentido de conceito de carro e, e trouxe, você vê, a cultura. Então, está tudo integrado. Então, você vai falar de Hyundai, você fala, poxa, carro sul-coreano é cultura, é design, é modernidade. Isso pegou, ajuda muito a Coreia, ajuda muito a empresa, né, Hyundai. E olha só, agora a gente começa a falar um pouquinho de comparação. Aqui está a Coreia do Sul. Uma foto do Google Maps, né, como todo mundo conhece. Aqui está o Mar Amarelo. É que eu não consigo mais riscar. Antigamente conseguia riscar. Então, tá, do lado esquerdo está o Mar Amarelo. E o mar do Japão aqui está aqui do lado.
direito, né, da Coreia. Você tem aqui a borda, não dá para ver direitinho, mas antes de chegar na China tem a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é diferente da Coreia do Sul, tá, pessoal? A Coreia do Norte é um regime ainda comunista e ele não tem acesso ao mercado exterior com essa facilidade que a Coreia do Sul. É um regime absolutamente diferente. São coreanos, são iguais, eles são iguais. Às vezes as famílias estão separadas, existem pessoas de famílias separadas por um muro. É verdade, existe um muro separando essas Coreias. Mas é uma situação política delicada e também não é algo dessa aula. Tá? Então a gente está falando da Coreia do Sul. E a Coreia do Sul é isso aqui. Ó, eu coloquei esse site, If You Were My Home, e pedi para comparar Brasil com Coreia. E olha só o tamanho da Coreia, pessoal. É grande a Coreia? Bem pequenininha, né? Olha só. A Coreia do Sul inteira é a metade do estado de São Paulo, em área territorial. Eu vou só voltar aqui. Eu gostaria que você soubesse que a Coreia desse tamanho, ela gasta quase 4 vezes mais de energia que o Brasil. Espera aí, professor. O senhor está me falando que a Coreia, que tem o tamanho da metade do estado de São Paulo, gasta 4 vezes mais de energia elétrica. Sim. E eles não têm problema com geração, consumo, compra. É um país altamente produtivo. Isso é a partir daí que você consegue conhecer o país, sua produção, apesar dos seus consumos, né? Do seu consumo energético. E a Coreia tem um consumo 4 vezes superior ao do Brasil. Mas não é só isso, pessoal. Não é só isso. A área territorial coreana, vamos dizer, basicamente 50% da sua área, ela é montanhosa, ou seja, não há produção. Então, nós estamos falando de metade dessa área territorial de vermelho. Né? Vocês conseguem visualizar que é uma área metropolitana de São Paulo, mais aí as cidades ao seu redor, consumindo 4 vezes mais energia que o Brasil, e tem um PIB assustador, ocupa uma posição estratégica no mundo infinitamente maior. Olha, uh, as lições, nós temos muitas lições para aprender com a Coreia. E eu espero ensinar 3 delas daqui a pouco. Tá? Outro site importante de comparação, Nation Master. Vocês vão conhecer aspectos numerais, tá? Vocês conhecem os aspectos numerais, você consegue entender qual é a posição da Coreia, o que eles trocam, quais são, quais são o volume de população, homem, mulher. Vocês conseguem fazer esse tipo de comparação bem detalhada, tá bom? Mariana, eu tenho certeza que sim. Eu vou dizer que tenho certeza que sim, que hoje o nosso entrave não é o dinheiro. Hoje o nosso entrave é uma política. Claro que nós não devemos colocar toda a culpa na política, porque a política é o retrato do povo, eles não estariam lá se não fossem importados, não é? Mas é, sim, não é problema de dinheiro, não. É um problema de bom investimento. Né? Ao invés de joias, se investissem em educação, nós estaríamos nessa situação. E, gente, vamos conhecer agora, vamos conhecer aqui a bandeira da Coreia, entender o significado da sua bandeira do país, significa entendê-lo, entender a sua nação. Né? Então, geralmente, os países demonstram a sua bandeira, o seu sentimento de representação. Você vê que a nossa bandeira, né, tem a estrutura contrária das estrelas. É impossível. A representação estelar na nossa bandeira, é uma situação impossível. É como se nós estivéssemos vendo do espaço. Né? Não é uma vista da Terra para suas estrelas, é uma representação impossível. Então já começa nessa bagunça. Mas voltando aqui ao assunto. Olha só. A representação da bandeira, ela tende a apontar para o equilíbrio. Ela quer te mostrar o equilíbrio. Eu vou te falar por quê. O Yin e Yang, vocês sabem, a terra e o fogo,
o céu e a terra, a água, o fogo, o céu e a terra, eles se misturam, se completam. Desculpa, não se misturam, mas se completam. Eles se intercalam, eles convivem, equilíbrio. A Coreia quer demonstrar na sua bandeira o equilíbrio. Leia, leia depois os detalhes, mas aqui, do lado esquerdo superior, céu do lado direito superior, terra do lado esquerdo inferior, é o meu esquerdo, né? Da esquerda da tela. Lado esquerdo inferior, fogo, lado direito inferior, água. Percebe? A convergência? Tudo, equilíbrio. E olha só, pessoal, a gente está conversando sobre isso, né? Eu vou ler com vocês só essa frase. Pergunte a qualquer coreano por que o país decidiu investir em inovação. Qualquer coreano, qualquer sul-coreano. Até para a Graça ali, por favor, eu perguntei para ela depois aqui, a nossa amiga que está participando dessa nossa aula. Qualquer coreano, por que vocês decidiram investir em inovação? E você ouvirá basicamente a mesma resposta. A Coreia não tem recurso natural. Nosso recurso são as pessoas. É isso que eles falam. Ou a gente investe nas pessoas e na sua capacidade de produzir, ou a gente não existe. Enquanto eu estava trabalhando na Coreia, na Coreia do Sul, quatro, eu sei que existe um certo investimento sul-coreano em compra de terrenos internacionais, para vocês terem uma ideia. Não é divulgado, não. Existe, não é segredo, não é segredo. Né? Muitas nações fazem isso, mas eles pretendem investir em outros países. Por exemplo, os Estados Unidos tem um monte de terra aqui na Amazônia, americanos, não só governos, mas também privados fazem esse tipo de investimento. Então, a Coreia já começa a investir em outros países, principalmente na África, investir e pensa no futuro em novas colônias, pensa no futuro, bem futuro mesmo, nesse tipo de tecnologia agrônoma, porque a população não para de crescer. Né? Então, a população da Coreia é bem grande, são quase 50 milhões, eu não sei se passou de 50 milhões naquele metade, que é metade do estado de São Paulo, né? Vamos falar de um quarto do estado de São Paulo. Gente, é importante saber isso agora que eu vou falar, porque vai ter uma pergunta sobre isso no teste de vocês. E é uma das coisas mais importantes que eu vou falar até agora. Que são os fatores mais importantes de desenvolvimento. São os fatores mais importantes. Se você aplicou, depois de muito estudo, depois de teses e teses, descobriu que alguns desses fatores basicamente são isso. Então, vamos falar de 3 fatores aqui. É claro que a gente está passando por cima. A gente cada um merece uma aula, mais que uma aula. Mas a gente está falando por cima. Tá? Então, o primeiro fator é o que todo mundo sabe, é a educação. Olha só, em 65, 100% dos alunos da Coreia já estavam matriculados no ensino fundamental. 65. Hoje em dia, eu gostaria que você soubesse isso daí. Eu sei porque eu tive contato com eles. O aluno coreano, ele só começa a trabalhar depois de formar na faculdade, a maioria deles, lá para os 26, 27 anos. E é uma rotina. Você fala assim, não, beleza, eu só faço faculdade à noite. Não, não é isso não. Eles estudam o dia inteiro. Cursos técnicos de manhã, cursos técnicos à tarde, faculdade à noite, ou na ordem inversa, de manhã, à tarde, à noite. É o dia inteiro de aula. Não é isso que a gente vive aqui. É o dia todo mesmo. Assim, eu tinha até uma tabela. Depois eu vou colocar nessa aula, na próxima aula. A criança fica até as 10 horas da noite. Ela começa às 7 horas da manhã e fica até as 10 da noite. E tem aula de piano, tem aula de inglês, tem aula de tudo. Aí você fala assim, não, existe um movimento também de superexposição? Existe. Existe. Eu concordo com vocês. A Coreia sabe disso também. Existe também uma alta competitividade, um problema social. Mas significa o seguinte dizer também. Eu tinha uma chefe sul-coreana.
ela falava assim para mim: André, a, a Coreia e o Brasil se entendem bem, mas aqui no Brasil se precisava mais de uma vontade de trabalhar dos coreanos, e os coreanos precisavam mais de uma vontade de social do brasileiro. Então, o equilíbrio nessa parte são desequilibrados, né? Então, existe um foco extremamente forte ao aprendizado, ao, ao conteúdo educacional, até então eu falei, não trabalha mesmo, vai trabalhar depois de virar engenheiro. Então, você liga numa empresa, quem te atende é um engenheiro. Quem te atende é o analista. Quem te atende é o profissional direto que está na mesa dele. Dificilmente, são empresas grandes mesmo que separam uma secretária para cuidar dos assuntos. E essa secretária, ela é trilingue, sabe? Por que isso? Ah, porque eles começam a trabalhar, já abrem as suas empresas, o movimento empreendedor é alto, é grande. A Coreia começou com esse movimento empreendedor lá na década de 70, começou a separar os chainballs, então começaram a separar suas empresas, falando assim: olha, você é funcionário aqui, você produz um determinado tipo de componente, nós vamos tirar essa empresa do grupo, nós vamos formar uma nova empresa, e a partir de agora essa empresa não só fornece para a nossa empresa como principal fornecedor, mas também vai começar a acessar outros concorrentes. Peraí, professor, você está me falando que uma empresa do tamanho. Vamos falar aí, vamos pegar uma empresa brasileira. Ah, está falando com uma empresa, Ambev, tira a parte de produção do seu grupo e que essa parte vai começar não só a oferecer engarrafamento para a Ambev, mas também vai começar a oferecer engarrafamento para outras empresas. É isso. É isso. E vocês conhecem essa história todo dia, porque não sai dos jornais, por exemplo, uma das empresas da Samsung oferece memórias para o iPhone e também copia seus celulares. Então, existe o processo de cópia por parte. Existiu, né? Agora foi finalizado até o meu conhecimento de cópia dos celulares e o fornecimento de memórias por outra empresa ligada ao grupo. Isso é absolutamente normal. Não há nada mais inteligente que isso. Inteligente para todo mundo, porque a Apple precisa comprar. E eles estão vendendo, eles estão produzindo. Sabe, nós somos muito emotivos. Nós brasileiros somos muito emotivos. E eu não estou falando isso porque sou eu, ou você, porque eu sei que também é, mas eu já lidei, uh, sem arrogância, me desculpe, mas mais de 1.000 empresários durante essa minha vida de comércio exterior brasileiro. E eu sinto a paixão. Eu sinto o quanto emotivo são. Dificilmente separa o negócio da sua vida pessoal, ou melhor assim dizendo, você, para acessar o brasileiro, chegue com um sorriso, aperto de mão, pergunte da sua vida antes de perguntar dos seus negócios, certo? Na Coreia do Sul isso não funciona tão diretamente. Mas eu quero dizer o seguinte, lá eles separam bem os negócios, separam bem. Então você tem um problema com a Samsung, produtora de celulares, TechWin, e você tem um fornecimento de memória da própria Samsung, certo? É inteligente, não é? Então, primeiro fator, educação. Primeiro fator, é o fator crucial. Hoje a Coreia do Sul investe, salvo o meu engano, me desculpe se estiver, mas 30% do PIB em educação. E lá na escola primária, são 2 professores por sala e cada professor ganha o equivalente a R$ 10.000. A profissão de professor é uma das profissões mais concorridas da Coreia do Sul. E os profissionais que a alcançam é, são extremamente, como é aquela palavra? São ídolos. A criança quer ser professor. O adolescente e o formando quer ser professor. Não só ter a sua empresa, mas quer ser professor. Ser professor e o trabalho público, trabalhar numa empresa pública, são os grandes, as, as grandes vontades do coreano hoje. Né? Então é muito legal. Ah, gente, segundo fator, política industrial. E o que é isso aqui, política industrial? O que significa isso? Política industrial não significa só subsídio, não significa só controle de estoque, controle
de produção e auxílio à produção. Não é nada disso. Também é isso. Mas não é só isso. Significa que a Coreia do Sul tem uma política de produtos prioritários. Nós estamos começando aqui com o PEX, mas não, existe uma orientação, não uma política de fato. Aliás, não vou colocar assim. Então, existe uma política de produtos destinados à exportação, produtos de produção, e a Coreia do Sul entendeu quais são os seus produtos, quais são as suas atenções. Por exemplo, não há produção agrária na Coreia do Sul. Eles compram tudo da China, compram tudo da Austrália, trazem alguma coisa do Brasil. Depois eu vou mostrar um gráfico para vocês, uma tabela. Mas existe uma política industrial, uma política de produção industrial. Então, o governo fala assim: olha, você vai produzir isso, existem essas áreas que são recomendadas à produção, e a partir daí você tem um subsídio na exportação, você tem um auxílio a encontrar esses mercados, você tem escritórios como é o Cotra para te colocar em certos mercados. Tá? Então, segundo fator, primeiro fator educação, segundo fator política industrial. Então, uma série de políticas que, que permitem os coreanos a saírem do país com bastante facilidade. Ontem saiu uma notícia que agora o microempresário pode, pode, ele pode solicitar para que um terceiro, né, ele pode se desobrigar a fazer o trâmite burocrático, ele pode solicitar ao terceiro ali que o faça em seu nome. É algo que já existia há tanto tempo, e agora voltou. Né? Você pode confiar a um escritório de comércio exterior para que faça os seus serviços de trâmite internacional. E o terceiro fator, inserção internacional.